bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. O programa Os Donos da Bola de hoje faz um debate entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Estão aqui no estúdio os 5 candidatos. Vamos começar a apresentação. Aqui, Abílio Freire, advogado da chapa Mais Um Bahia, que tem como vice o ex-diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, Virgílio Elísio. Temos também Fernando Jorge Carneiro, engenheiro civil e empresário da chapa Voltar a Sorrir. E tem como vice o radialista Antônio Tilemon. Flávio Alexandre, Binha do São Caetano, projetista industrial da chapa Bahia, campeão dos campeões, e tem como vice o advogado José Luiz de Castro. Guilherme Belintani, advogado e secretário municipal por 3 vezes, que concorre à chapa Bahia 3.1 e tem como vice o advogado Vitor Ferraz. E Neucival Menezes, educador físico do Bahia na década de 70, da chapa Bahia Gigante, e tem como vice o administrador, o Alisson Silva Souza. Um bom dia para todos vocês, candidatos. Vamos ver agora como vai ser o debate. No primeiro bloco, os candidatos vão ter 45 segundos para a apresentação e depois respondem perguntas de telespectadores feitas através das redes sociais. Serão 5 questões escolhidas pela produção do programa e cada um responde a uma delas. O tempo de resposta é de 1 minuto e 30 segundos. No segundo bloco, eles fazem perguntas entre si, com tema livre e direito à réplica. A ordem de quem pergunta será definida por sorteio. O candidato escolhe quem responde. O mesmo candidato não pode responder mais de uma vez. No terceiro, os candidatos voltam a fazer pergunta entre si, com tema livre e direito à réplica. A ordem de quem pergunta e a ordem de quem responde serão sorteadas. E no último bloco, cada um faz as considerações finais. E agora nós vamos para as perguntas da internet. Olha, não, primeiro as apresentações, né? Vamos ter as apresentações, cada um vai falar um pouquinho das suas propostas e a gente vai fazer essa definição por ordem de sorteio. Por favor, Jefferson, aqui o primeiro candidato a se apresentar para você, torcedor, é Flávio Alexandre, o Binha de São Caetano. Binha, você tem 45 segundos. Boa tarde a todos os torcedores do Bahia e a toda a Bahia, que Deus abençoe. Binha é candidato a presidente do Bahia e quero ganhar para colocar o Bahia campeão da Copa do Brasil e Série A. A minha maior alegria é o Grêmio, tem o quê? O Grêmio chegou a campeão da Libertadores. Eu quero ganhar a Copa do Brasil e a Série A, porque o futebol brasileiro está nivelado. O Bahia tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil e a Série A. E minha chapa é 88, viu? Vote na chapa 88. Concluiu, Binha? Eu quero ser campeão da Copa do Brasil. Binha, presidente, é campeão da Copa do Brasil. Pronto. E, sério, é obrigação, ganhar a Copa do Brasil. Obrigação, o Bahia ganhar a Copa do Brasil. Se São Paulo, Santos e Palmeiras entram em competição para ganhar, porque o Bahia vai entrar para participar. O Bahia tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil. Tempo encerrado para Flávio Alexandre e o Binha de São Caetano. Vamos ver o segundo candidato a se apresentar aqui hoje. É Neucival Menezes. Candidato, 45 segundos. Olá, Neucival Menezes, ex-funcionário do clube, com 12 títulos conquistados no Esporte Clube Bahia. 7 na equipe principal e 5 na divisão de base. Sou professor de Educação Física, com especialização em futebol, professor doutor pela Universidade de León, na Espanha. Já treinei algumas outras equipes aqui, inclusive a Federação Universitária Baiana de Esporte. E pretendemos fazer com que a nossa gestão seja com aquele slogan de vamos ver se dá certo. O Bahia não pode ficar mais nessa, vamos ver que dá certo. Vamos entrar com uma equipe bastante competitiva e a reestruturação da divisão de base. São os 2 pilares da nossa gestão. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Agora a terceira apresentação é do candidato Fernando Jorge Carneiro, candidato, 45 segundos. Bom dia, um prazer grande estar aqui na Bandeirantes. E no Bahia, participo da vida do Bahia, nos gramados, como dirigente, como conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo,
Recebi uma grande homenagem agora que me emociona e me deixa muito, muito satisfeito de sócio benemérito do clube. Tenho uma história no clube e quero ser presidente do Bahia. Me sinto em condições, experiente, para desenvolver uma gestão voltada para o futebol, na base e no futebol profissional, com mais eficiência e mais competência e com resultados mais favoráveis ao clube. Obrigada, candidato. Agora, quem faz a apresentação é o candidato Abílio Freire. 45 segundos, candidato. Acima de tudo, apaixonado pelo Esporte Clube Bahia. Estudei, me preparei, há 2 anos eu venho nessa intenção, eu venho lutando para estar representando o torcedor. Sou torcedor de arquibancada, torcedor que conhece os anseios e as deficiências no tratar para nós torcedores e estamos preparados para fazer uma gestão juntamente com o Virgílio, que veio a trazer o que diríamos de um casamento perfeito. São virtudes que se complementam e tenho certeza, torcedor, nós estamos prontos para entregar o melhor possível e fazer esse Bahia voltar a ser forte e vencedor. Obrigada ao candidato Abílio Freire. Claro que a gente sabe que por ordem de eliminação, quem se apresenta agora é o candidato Guilherme Belintani. 45 segundos, candidato. Bom dia, nação tricolor que nos acompanha. Parabéns à Band pela organização desse debate. Bom dia, meus amigos, colegas aqui, candidatos. Guilherme Belintani é filho de funcionários públicos. Eu nasci em Salvador. Aos 20 anos, ainda na Faculdade de Direito, montei minha primeira empresa, constituí minha carreira como advogado, tive também experiência na gestão pública mais recente e sou, sobretudo, um dedicado ao Esporte Clube Bahia. Participei intensamente da intervenção junto com Carlos Hatz, tive o orgulho de participar e de apoiar a gestão de Fernando Schmidt e, mais recentemente, de participar intensamente da gestão de Marcelo Santana e Pedro Henrique. Fui parte desse projeto e esse mesmo conceito, essa mesma lógica de administração de um clube moderno, de uma administração que quer um clube cada vez mais para frente, a gente pretende dar continuidade, mas sobretudo com muita inovação, trazendo mais recursos para o clube e fazendo cada vez um futebol mais forte. Seu tempo encerrou. Agora nós vamos para as perguntas da internet. Por favor, Jefferson, chega aqui pertinho. Foram 5 questões escolhidas pela produção do programa e cada um responde a uma delas. O tempo de resposta é de 1 minuto e 30 segundos. A primeira pergunta é a seguinte, por favor, imagem no telão. Vamos ver o Adilson Santos perguntar sobre o planejamento do ano que vem, já que iremos disputar Sul-Americana e as oitavas da Copa do Brasil, além do Brasileiro. É preciso montar um elenco grande de qualidade. Como será feito isso? Vamos sortear aqui o candidato que vai responder essa pergunta do torcedor Adilson Santos é Neucival Menezes. Candidato, 1 minuto e 30 segundos para o senhor. Naturalmente que nós precisamos rever a política de contratação do clube. Não se admite que uma gestão tenha aproximadamente 67 atletas contratados, com uma comissão técnica de 40 pessoas. Isso não é admissível. Eu trabalhei com 3 treinadores da seleção brasileira, onde eles sempre pregavam que o ideal é 25 a 26 atletas de alto nível. E o restante a gente complementa com a divisão de base. E vamos ver o calendário, dar prioridade às competições mais importantes e pretendemos também internacionalizar o plantel. Não podemos ficar com o elenco que está aí pensando em outras coisas. O elenco tem que estar totalmente com a cabeça voltada para o clube e tem que vestir a camisa do clube e fazer com que o sangue que jorre na sua veia seja um sangue daquele baiano que participou da independência da Bahia. Em 88 nós tínhamos 8 baianos em campo com aquela energia toda. Naturalmente que precisamos ver o que é que nós temos aí de bom, o que é que nós temos de atleta que seja adequado ao perfil do Esporte Clube Bahia, uma comissão técnica bastante eficaz e fazermos um elenco com condições de participar em qualquer competição internacional. Pretendemos sim trazer também Tempo atletas encerrado, candidato, muito obrigada. A segunda pergunta é do torcedor, vamos ver aqui. André Luiz, bom dia, Ju. Gostaria de saber o que eles acham sobre a permanência de Carpegiani. Será que o presidente que assumir vai manter Paulo César Carpegiani? Quem vai responder aqui é o candidato, vamos ver, Abílio Freire. 1 minuto e 30, candidato. Bem,
estamos já desde maio à procura de técnicos no mercado, jogadores, ou seja, desenvolvendo todo um trabalho para a montagem de elenco, montagem de time, formação de equipe. E foi uma surpresa a contratação do Paulo Carpegiani, do Paulo César Carpegiani, e uma grata surpresa. O treinador realmente chegou, ele deu os resultados que eu acho que a torcida esperava e, sem dúvida alguma, seria desabonador e até frustrante para o torcedor se nós não tentássemos uma conversa com o Carpegiani no sentido de ver se há interesse dele da permanência para um próximo projeto. Agora, há de se entender que o nosso projeto é um projeto para vencer, é um projeto para fazer o Bahia entrar para ganhar. Então, Carpegiani terá que se adequar a isso, dizendo se ele ainda tem as motivações necessárias para tocar esse projeto conosco. Em caso afirmativo, acho que é um bom nome. Em caso negativo, nós já temos algumas pessoas contactadas e, com certeza, nós traremos uma pessoa dentro desse perfil para dar o resultado que o torcedor espera, entrar para ganhar. Obrigada, candidato. E a terceira pergunta agora, vamos ver de quem é, do torcedor aqui com a gente. Wagner Pinheiro. Ju, pergunta aí a eles quais pretensões o novo presidente do Bahia terá no Brasileirão. Não cair para a Série B, levar o Bahia a uma Sul-Americana ou Libertadores, ser campeão ou apenas cumprir tabela? Boa sorte a quem for o escolhido. E quem vai responder essa questão é o candidato Flávio Alexandre. Binha, 1 minuto e 30. Boa pergunta. Torcedor inteligente. Isso que é torcedor. Não é ir para aeroporto, o time chegar porque não caiu, tá errado. Eu, presidente do Bahia, o Bahia vai ganhar a Copa do Brasil e a Série A. De imediato, ganhar a Copa do Brasil esse ano que vem, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Série A. Porque São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, que eu sempre bato nessa pedra, entre campeonato para ganhar, porque o Bahia vai entrar para participar. Com o Binha não tem refúgio no Bahia, não. Vou contratar ótimos jogadores para atuar no Bahia, tem um nome, grande nome. Aí Binha, o Bahia não tem dinheiro. Não tem dinheiro? O Bahia tem dinheiro. Se o Grêmio tem para contratar o São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, por que o Bahia não tem? O Bahia vai atrás de parceiro, pô. A obrigação do Bahia é ganhar a Copa do Brasil de imediato. De imediato, a Copa do Brasil. Quem for vencedor dos 5 aqui, esse negócio de dizer, o Bahia não tem dinheiro, o Flamengo ganha 300 milhões, o São Paulo consegue, nada disso. O Bahia tem de erguer a vida dele com o orçamento que ele recebe da TV, os 100 milhões, não sei se é 100 milhões. Então o Bahia tem de formar uma grande equipe e conquistar a Copa do Brasil e a Série A. Investir na base, porque o coração de uma equipe é a base. Então o Bahia tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil e a Série A esse ano. Eu não aceito participação, quero ganhar a Copa do Brasil. Binha, presidente, torcedor, Bahia vai ganhar a Copa do Brasil e a Série A. Olha o que eu estou dizendo. Se eu não ganhar, eu renuncio. Candidato, o seu tempo acabou. Agora a quarta pergunta na tela, por favor. É do torcedor Danilo Lumiano. Qual será a estratégia de captação de recursos financeiros e de envolver o torcedor do interior do estado? Vamos ver quem vai responder. Fernando Jorge Carneiro. Por favor, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Eu acho que essa captação você tem que procurar parcerias, você tem que aumentar a associação no clube. Essa interiorização, eu tive a oportunidade agora de ir a 3 cidades e vou amanhã a outra e para a semana a mais 2. E eu não entendo por que o Bahia não tenta interiorizar a riqueza do estado, a riqueza desses polos oeste, sudoeste, sudeste, sul do estado, nordeste do estado, e que a gente tem margem de crescer. Nós temos 4 milhões de torcedores em pesquisa do Ibope, aí, do jornal Lance, em 2017, e possuímos 16 mil sócios. Isso é 0,4%. A captação de recursos, a gente vai procurar parcerias. Eu tenho um fato aqui que já aconteceu há muito tempo, eu acho que aqui tem pessoas que lembram. Eu fui buscar um parceiro para a gente adquirir a parte acionária do Oportune no BASA.
para ver se a gente, naquela época, antes da intervenção, a gente conseguia a gestão do Bahia via o BASA. E eu consegui. Eu levei 2 ou 3 meses dentro do Oportune negociando. Arthur Carvalho está aí, Daniel está aí e pode dizer. E a gente conseguiu. E era uma negociação de compra de 65% das ações do Oportune via BASA. Então é bater na porta, ter credibilidade e negociar. Tempo encerrado, candidato. Agora, quinta pergunta na tela, fechando essa rodada, Eduardo Oliveira. Minha maior preocupação é o Bahia perder o que conquistou com a redemocratização. A pergunta, vocês irão manter o sistema de administração? Por coincidência, mais uma vez, fecha a rodada o candidato Guilherme Belintani. Por favor, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Olha, excelente essa pergunta e veja como o torcedor do Bahia está muito preocupado com uma coisa que ele sentia falta já há 20 anos, que é a democracia. O Bahia passou por mais de 20 anos lutando pela democracia, o seu torcedor engajado nessa luta, de forma que quando a gente colocava isso nos momentos mais críticos do clube, a gente ouvia dizer que a democracia não combinava com a boa gestão ou com um bom futebol. E o que tem acontecido na história recente do Bahia é justamente a comprovação contrária. Quando o sócio, quando o torcedor passa a comandar o clube e fez ali em 2013 o que eu chamo da reintegração de posse, que tomou o clube para si, e eu estava lá participando intensamente, e muitas pessoas que estão comigo nessa nova luta também estavam, inclusive o próprio interventor Carlos Ratz, desde aquele momento que Ratz marcou o momento da história do Bahia e disse o seguinte: a partir de agora, quem manda no clube é o seu torcedor, é o seu sócio. E aí veio a gestão de Schmidt, que começou um processo de consolidação dessa democracia, e posteriormente o presidente eleito pelos sócios, Marcelo Santana, com o seu vice Pedro Henriques, marcaram uma transição muito clara de um processo que afirmou a democracia, mas se dedicou à gestão intensamente, organizou o clube e hoje o Bahia é respeitado nacionalmente e até mesmo internacionalmente, por clubes e por atletas e pela imprensa de todo o país. O que a gente quer agora é fazer com que essa conquista da democracia, a conquista da gestão, passe a ter impacto intenso no futebol, com maior arrecadação, com a política mais arrojada de crescimento de receita, para, sobretudo, investir no time mais competitivo dentro de campo. Obrigada, candidatos. Agora o programa Os Donos da Bola vai dar um tempinho. Voltamos já já com o debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Fica aí. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Daqui a pouco segue o debate. Agora eu tenho um recadinho: ninguém entra em campo para perder, não é mesmo? E ninguém contrata a internet para ter dor de cabeça, não é? Então ligue 10315 e assine agora a Vivo Fibra. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo que tem ultra velocidade. Com Vivo Fibra, todo mundo entra em campo ao mesmo tempo. Você no celular vendo os melhores momentos da rodada, sua filha no tablet conferindo as redes sociais e seu filho no computador jogando online. Com a internet mais rápida, estável e agora também em Itabuna. Alô, galera de Itabuna, assine Vivo Fibra por apenas R$ 99,99 ao mês no Combo Ligue. Então agora, 10315, vá até uma loja ou acesse o site. Com Vivo Fibra, tudo fica melhor. Consulte as condições. Continuamos agora o debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Cada candidato deve fazer uma pergunta. O tempo da pergunta é de 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 e a réplica de 1 minuto, sendo que cada candidato só pode responder a uma questão. Caso haja ofensas à honra pessoal, a direção jurídica da emissora vai avaliar a possibilidade de direito de resposta de 1 minuto. Eu vou sortear agora o primeiro candidato a perguntar. Vamos lá, primeira pergunta.
que vai ser feita pelo candidato Abílio Freire. Candidato, pode formular a sua pergunta. Minha pergunta é para Guilherme Belintani. Guilherme, eu li seu plano de gestão e lá diz que vocês pretendem trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Mas, recentemente, o Bahia, apesar de ter sido aprovado 17 milhões pelo Conselho Deliberativo para ele tomar de empréstimo, o Bahia não conseguiu por não ter garantias. Aonde você vai buscar recursos, já que você mesmo aponta no seu plano de gestão que a dívida do Bahia é aproximadamente 200 milhões. Com que patrimônio você vai garantir, vai conseguir 200 milhões de reais emprestado com juros mais baratos? Pergunta. Candidato, por favor, sua resposta. Abílio, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você tem um complemento de informação. O Bahia, sim, conseguiu a aprovação no Conselho para pegar 17 milhões emprestado e conseguiu, sim, efetivar parte desse empréstimo. O que não conseguiu efetivar foi porque não quis efetivar, não propriamente por falta de garantia. Então, o Bahia, de fato, assumiu uma parte da dívida, sobretudo para ter de volta o Fazendão e a cidade tricolor. O que o Bahia não pegou não foi por falta de garantia, foi porque não precisou. Porque justamente a gente consegue fazer uma gestão racionalizada, cuidadosa nos recursos do Esporte Clube Bahia. Agora, sem dúvida, o que a gente pretende é reconstituir a dívida futura do Bahia. O Bahia tem uma dívida trabalhista muito alta, e que é fruto de gestões temerárias do passado e que, naturalmente, a gente teme que qualquer coisa dessa perspectiva volte a acontecer no futuro. Portanto, a nossa cautela, sim, e o nosso objetivo é buscar uma dívida mais barata, já que a dívida trabalhista tem um juros muito alto, de 16%, mas a taxa do Banco Central hoje está em quase 7%. Então, a gente precisa trocar a dívida com garantia, sim. A gente tem a Arena Fonte Nova e o contrato da Arena, tem o contrato do Nordestão, ou seja, do esporte interativo, melhor dizendo. Esses contratos servem de garantia. A gente vai trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata para reduzir o tempo de pagamento dessa dívida. A gente entende que isso é fazer uma boa administração e, sobretudo, para o que o torcedor quer, sobrar mais dinheiro para o futebol. Uma dívida bem gerenciada, uma dívida bem cuidada, como o Bahia está fazendo e pode fazer muito mais, vai fazer com que a gente tenha mais recurso para investir em jogadores em campo. Sua réplica, candidato. Na verdade, querer não é poder. Nem sempre quando você quer, você consegue realizar. De fato, se o Bahia não tomou o valor integral a que ele foi autorizado, e que bom que não precisou, porque não comprometeu a futura gestão, mas você querer trocar essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas, deveria já neste momento ter pelo menos em mira aonde se obter isso, como se obter isso. O que nós entendemos é que pode sim haver uma renegociação entre o credor e o devedor, que é o Esporte Clube Bahia, no objetivo de tentar, fazendo pagamentos à vista, mas com os recursos do próprio clube, para amortizar esse endividamento, ou seja, para conseguir você fazer uma troca entre o alongamento e o pagamento à vista, e assim você ter um benefício real na redução das dívidas do Esporte Clube Bahia. Agora vamos ver quem vai ser o segundo candidato a fazer a pergunta. Flávio Alexandre Binha. Candidato, quem responde e sua pergunta, por favor? Não, Belintani já respondeu, não pode. Não pode? Não. Não posso perguntar a ele? Não, a um dos outros três. Abílio, Fernando Jorge ou Neucival? Fernando Jorge, qual o plano do senhor, se o senhor conquistar a eleição, o seu planejamento é para o Bahia conquistar logo um título nacional, ou o senhor vai ficar igual os outros presidentes? O Bahia não tem dinheiro, o Flamengo ganha 300, não sei quem ganha 400, o Bahia tem 100 milhões e não tem condições de entrar no campeonato para conquistar um título nacional, ou a Copa do Brasil ou a Série A. Eu acho que nós vamos disputar todos os campeonatos para ganhar. Agora, ganhar é outra coisa, é um jogo. Do baiano ao Nordeste, à Sul-Americana, ou Libertadores, ainda podemos ir para a Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que o caminho das prioridades, acho que devemos ter a obrigação de ser campeão baiano, campeão do Nordeste. Esses dois campeonatos estão muito mais para nós do que os outros três. E a Copa do Brasil, porque entraremos nas oitavas de finais e teremos aí 8 jogos para ser campeão. Talvez seja a porta mais fácil de internacionalizar o Bahia, caso não cheguemos direto na Libertadores. Agora, para isso a gente precisa ter time de futebol.
A pergunta é muito boa porque o grande problema do Bahia, e essa roda toda vai girar dessa maneira, ter dinheiro para pagar dívida, ter dinheiro para investir, ter dinheiro, a bola tem que entrar. E esses anos todos, sua pergunta vem muito a calhar, a bola não tem entrado, não tem se ganho. A administração do futebol, a administração da base, deixa muito a desejar. E a intervenção será diretamente nisso. Nós vamos mudar o Bahia no futebol. Binha, 1 minuto para sua réplica. O senhor acha que o Bahia não tem condições de ser campeão da Copa do Brasil logo? Pode falar. É o seu Não, porque momento agora, ele falou 1 em minuto. campeonato baiano que a prioridade do Bahia dele é logo o baiano no Nordeste, segundo ele. O Bahia tem dezenas de Nordeste, dezenas de baiano. O Bahia, na minha opinião, o Bahia tende até para ser campeão do Brasil de imediato, da Copa do Brasil. Eu acho que eu respondi isso. Não, o senhor não respondeu isso, não. O senhor falou que a meta do senhor é baiano e Nordeste. O senhor falou que... O senhor conversou e não explicou nada. Na minha visão de ótica. O senhor ainda tem 20 segundos. Quer completar? Não. Você não me dá os 20 segundos dele, não? Não posso, Não, candidato, não posso. Ele não entendeu Vamos nada. ver Não, quem o senhor não entendeu nada, o Por senhor não favor, entendeu por favor, nada. senhores. grande, Candidato, por favor, seu tempo encerrou agora, tá? Vamos ver quem será o terceiro candidato a fazer a pergunta aqui, sorteando. Fernando Jorge Carneiro. Candidato, por favor, escolha quem responde. Agora o senhor só pode escolher Abílio, Binha ou Neucival. Eu vou fazer a pergunta a Neucival, que já passou por lá, já trabalhou lá. E o que você achou da gestão de Marcelo Santana e Pedro Henriques, no aspecto que mais você conhece, porque esteve lá, participou de grandes jornadas, que é o futebol do Bahia profissional e o futebol da base. Qual é a sua impressão? Houve evolução, houve involução ou continua tudo na mesma mesmice? Sobre o futebol profissional, nós precisamos colocar uma equipe altamente competitiva. E a equipe sendo competitiva vai ganhar jogos, vai ganhar títulos e vai fazer com que o poder da marca do clube melhore. Você veja que os 4 principais equipes que têm o melhor poder de marca no Brasil, quais são? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, depois vem Grêmio, Internacional, 15º o Sport. E depois é que vem o Bahia. Então, para que você tenha um poder de marca forte, você tem que ter uma equipe forte, guerreira e lutando em campo. Isso não está acontecendo. Eu tenho que ter um elenco com atletas que incorpore o perfil de ser vencedor. O Bahia nasceu para vencer, como já está dito no seu slogan. E a divisão de base, infelizmente, a promessa de colocar 50% na equipe principal não aconteceu. Me parece que nós só temos 2 atletas que vieram oriundos da divisão de base. Nós precisamos intermunicipalizar a divisão de base, colocar em todas as cidades do interior uma representatividade. Precisamos também nacionalizar, e por que não dizer internacionalizar? Nós temos um torneio de varejo na Itália, onde vão as melhores equipes do continente, e eu não vejo o Bahia lá. Então é preciso que a gente transforme a divisão de base, não num depósito de atletas, mas uma Tempo encerrado, estrutura candidato. organizada. Fernando Jorge, 1 minuto isso. para sua réplica. Elcival, sua resposta vai muito na minha linha de raciocínio. Em 3 anos nós disputamos aí 3 baianos, ganhamos 1, disputamos 3 Nordeste, ganhamos 1 para uma avaliação do futebol do Nordeste muito por baixo. Disputamos 3 Copa Brasil, fomos eliminados por Paysandu, América Mineiro e Paraná. Tivemos no início aí da Série B, entrando com um acidente daquela derrota do Náutico, depois fomos para a Série A, subimos para a Série A e parabéns, e fizemos esse início de primeiro turno e segundo turno com o milagre de ter trazido pela primeira vez um treinador do nível de Bahia, que é Paulo César Carpegiani. E ele chega e faz esse milagre em 60 dias. Então eu concordo com você e o que nós precisamos é contratar melhor, e campeão baiano e campeão do Nordeste é obrigação, candidato. A Copa do Brasil é o meio que eu acho que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, porque são 8 Tempo jogos encerrado, para candidato. internacionalizar Muito o Bahia. obrigada. Agora vamos ver quem será o 4º candidato a perguntar.
Guilherme Belintani, o senhor pode perguntar para Binha ou Abílio? Ok. Eu vou perguntar a Binha uma coisa importante que, de fato, eu acho que todos nós temos a aprender com ele. A vivência como um torcedor extremamente apaixonado, que todos nós somos, mas, sobretudo, Binha como símbolo dessa torcida. Então, Binha, como é que você acha que o próximo presidente do Bahia pode, de fato, usar a experiência do torcedor e a paixão do torcedor, essa convivência tão intensa do torcedor com a arquibancada e com o clube, para fazer um Bahia maior, um Bahia mais forte, um Bahia cada vez mais competitivo? Eu agradeço a sua gentileza, a sua bondade, que eu sou Simba. Mas eu sou um torcedor igual a todos, não sou nem mais nem menos. Agora só que eu tenho a oportunidade de viajar. E aí a pessoa vinha assim, não, eu vou em todo jogo, porque graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. E você falou, volte atrás, por favor. Aí. Não, isso. E como é que você acha que um torcedor, os torcedores em geral, podem ajudar a construir um clube mais forte? Se associando. O torcedor tem que ser sócio do Bahia. É obrigação o torcedor ser sócio do Bahia. Agora, a gente não pode ficar sentado no gabinete. A gente tem de ir até o torcedor oferecer a marca do Bahia. Que dentro de um ano o Bahia bota 50 mil sócios contribuindo a R$40, ou 20, ou 10, ou 30, ou 50. Diversos planos de sócio. É fácil, só é a gente querer. Porque o torcedor do Bahia ama o Bahia. Eu pago R$88 e não posso pagar, mas pago. E agradeço a Deus. E queria ter 400 milhões para doar 350 milhões ao Bahia. E não consigo ter esse dinheiro. Eu joguei na lota. Se eu ganhar, quem ganhar aqui é que vai receber o dinheiro, não é nem eu. Vai botar todo no Bahia. Eu amo o Bahia. O meu coração está aqui, eu vendo 400 milhões a qualquer um que está aí me ouvindo. Mas tem de dar, eu vou morrer e as pessoas vão... Esses 400 milhões vai ser todo para o Bahia. Eu dou meu coração. Obrigada, candidato Belintani. 1 minuto. Isso, obrigado, Binha. Eu acho que o que ele falou é muito assertivo, a paixão que o torcedor tem pelo Bahia. Basicamente, eu vejo 3 chances muito grandes da gente ampliar recurso e conseguir fazer um clube mais competitivo. Primeiro, ampliar cada vez mais o programa de sócios. A gente tem que facilitar a associação e dar mais vantagens ao torcedor que vira sócio. Segundo, refazer e reconstruir toda a relação com a Arena Fonte Nova, fazendo com que cada vez mais a Fonte Nova volte a ser o estádio tricolor. O torcedor se sentindo melhor em casa, vai com certeza estar mais próximo do clube e isso, inclusive, é mais recurso e mais força para apoiar o time dentro de campo. E o terceiro, e também muito importante, revisão da política de royalties. De fato, o Bahia ganha muito pouco com a arrecadação de royalties. É possível, com criatividade, com inovação, fazer a transformação. E tudo isso que a gente fala de aumentar a receita para o clube, necessariamente vai direto para investimento em futebol, fazendo o time mais competitivo e com mais resultados em campo. E agora, o 5º candidato a fazer a pergunta só pode ser o Neucival Menezes e só pode responder o Abílio Freire. Candidato Abílio, eu lhe questiono, como é que a sua equipe vai fazer a gestão com os administradores, com os agentes de venda e compra de atleta, principalmente na divisão de base? Qual é o seu pensamento? Nós promoveremos um critério, e nós já temos um critério estabelecido. Precisamos ter atletas aguerridos. Primeiro passo. Para vir jogar no Bahia ou para permanecer no Bahia, o atleta tem que acreditar que não existe bola perdida. O atleta tem que acreditar que é possível vencer, porque essa será a ideologia implantada pela nossa gestão. Então, nós contaminaremos positivamente comissão técnica, funcionários e também os atletas. Nesse relacionamento entre diretoria, entre a gestão do clube e os representantes de atletas, nós queremos estar de portas abertas. Lá no Bahia não vai caber nem privilégios, nem perseguições. Lá no Bahia, nós queremos que todos nos ofereçam toda sorte de jogadores. Sejam jogadores novos para a base, sejam jogadores já para o time profissional. Agora sim, teremos um departamento de análise extremamente capacitado, que depois de referendar aquele nome, ainda nós teremos uma equipe de observadores, uma equipe técnica que vai dizer realmente
realmente é positiva ou não a indicação. E, por fim, para os profissionais, uma conversa franca, olho no olho, com o presidente, apresentando o projeto e dizendo: queremos ganhar isso, você acredita? Você acha que temos como montar uma equipe vencedora? Se sim, venha conosco. Caso contrário, siga seu caminho. Bahia é lugar para quem quer vencer. 1 minuto, candidato. Candidato Abílio, mas o que eu questionei e gostaria de ouvir a sua opinião, porque eu li também o seu plano de gestão, tá? Seria como será o tratamento com os agentes, com os negociadores de atleta? Candidato, o tempo é do senhor agora, não pode ser transferido. O senhor quer encerrar? Sim, eu gostaria que ele me informasse como é que ele vai... Infelizmente, agora não pode. O tempo é da sua réplica, eu não posso abrir essa exceção, porque senão seria injusta com o Fernando Jorge, que solicitou no outro momento. Assim, é porque com a questão da lei Pelé e outras leis que vieram depois, existem algumas limitações e algumas inconveniências para a negociação de atletas. E eu acredito que o Esporte Clube Bahia não pode dar prioridade aos Agora agentes sim, o de tempo do futebol. senhor encerrou e o programa Os Donos da Bola volta já com o debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Fica aí. Estamos de volta, eu tenho um recadinho para você. O seguinte, mudar de vida nunca foi tão fácil, né? Você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Honda, que é líder no mercado de motocicletas, já conhece todas as vantagens que o consórcio Honda tem para você? Primeiro de tudo que você precisa saber é que o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Honda e a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. Isso significa que é fácil demais ter a sua próprio moto Honda. São muitos planos e prazos que você aí pode escolher. A Honda Pop 110i, por exemplo, você pode ter uma por apenas R$ 106 por mês. Procure uma concessionária Honda na sua cidade ou acesse o site consórciohonda.com.br. Você pode baixar o aplicativo Consórcio Honda e fazer simulações também. Consórcio Honda, mudar de vida é fácil. Agora a gente continua o debate entre os candidatos à presidência do Bahia, aqui no programa Os Donos da Bola. Nesse bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com tema livre. Cada candidato deve fazer uma pergunta, a ordem de quem pergunta e a ordem de quem responde serão sorteadas. O tempo de pergunta é de 30 segundos, resposta 1 minuto e a réplica de 45 segundos. Por favor, vamos ao sorteio.
Primeiro aqui, quem pergunta, pode pegar o de quem responde também ali, Jefferson, que agora a gente vai ter que sortear os dois, né? Primeiro aqui, quem faz a primeira pergunta vai ser o Flávio Alexandre, o Binha. Vem cá, Jefferson, por favor, deixa eu mostrar aqui. Binha faz a primeira pergunta e a gente vai sortear quem vai responder, por favor. É o candidato Fernando Jorge Carneiro. Por favor, Binha, faça a sua pergunta. Quem vai responder é Fernando Jorge. Fernando Jorge, por que o senhor quer ser presidente do Bahia? O senhor quer ser presidente do Bahia para enaltecer mais o Bahia? Porque eu estou ouvindo aqui que o Bahia é internacionalizar. O Bahia é internacional, o mundo todo conhece o Bahia. Eu estava em Portugal com a camisa do Bahia, apesar de ser um rapaz bem simples, humilde. O Binha, eu fui tomando até um susto. O meu sobrinho tem academia na Espanha, tá entendendo? Quando tem jogo do Bahia lá, eles assistem só. Tempo encerrado, candidato. Por favor, 1 minuto para a sua resposta. Eu quero ser presidente do Bahia porque eu quero retribuir ao Bahia o que o Bahia me deu. Muita alegria, muita satisfação ao longo de quase 60 anos que eu acompanho, desde a Taça Brasil, que eu acompanho esse clube. E já falei no início de todas as atividades que passei no Bahia. E acho que estou pronto, experiente. A internacionalização que eu falei é a nível de campeonato. O Bahia é realmente reconhecido internacionalmente. Agora, a nível de campeonato, disputar campeonatos internacionais. E a respeito também da minha vontade, é que, além da idade, eu não me considero velho, mas me considero hoje, no meu momento melhor, mais jovens aqui, com exceção do próprio Binha, que me pergunta, do Nelsival, eles terão oportunidade. A democracia é a alternância de poder. Esse pessoal que já está aí, esse grupo que está hoje no Bahia, pode muito bem, o candidato é bem jovem, ele pode aguardar. Candidato Binha, 45 segundos. O Fernando Jorge é um candidato muito conhecido, né? Ele fala, mas eu não entendo o português dele, não sei se ele fala inglês, né? E eu só falo português, e até mal, né? Reparem bem, o senhor falou que vai internacionalizar, não sei o quê. A gente tem que falar o português que o povo quer ouvir. O Bahia tem de ganhar a Copa do Brasil e a Série A tem de entrar em competição para ganhar, porque o Grêmio ontem foi campeão. Eu estou com vergonha, o Grêmio com o time daquele médio campeão e o Bahia brigando para não cair. Quase cai aí. O Bahia ficou assim, todo atonteado. Quer dizer, o Bahia era para estar na Libertadores, não está. Por quê? Tempo encerrado, candidato. Obrigado. Agora vamos ver quem vai fazer a pergunta dessa vez. Será o candidato Abílio Freire. Vai fazer a próxima pergunta. E quem vai responder é o candidato Neucival Menezes. Neucival, você falou da Lei Pelé. Então, queria te fazer uma pergunta sobre ela. O artigo 28 da Lei Pelé estabelece as regras para fixação em contrato com jogador de futebol da cláusula indenizatória. Eu te pergunto, já que ela é tão importante para a fruição do contrato de jogador, quais os critérios, caso você seja eleito, serão observados no fechamento desses contratos? Nesse fechamento de contrato, naturalmente que nós teremos o suporte e apoio de uma representatividade jurídica. O departamento jurídico vai discutir conosco como serão feitas as negociações. Mas, independente disso, eu tenho que ver primeiro o clube, eu tenho que ver o que é melhor para o clube, eu tenho que ver o percentual que está nessa negociação. Evidentemente que nós não vamos priorizar somente este ou aquele empresário pode entrar no Esporte Clube Bahia. Não. Nós temos tido contato, inclusive, com grandes empresários internacionais, como o próprio Bruno Carpegiani e outros, onde nós deveremos, e o seu próprio projeto de gestão fala isso, não vamos priorizar este ou aquele gestor ou agente. Nós vamos dar oportunidade a todos, contanto que seja o melhor para o clube. Nós temos que olhar o clube e não o agente. Sua réplica, candidato. Bem, gente, cláusula indenizatória
é o valor que o clube que adquire os direitos econômicos de um atleta paga para poder levar esse atleta antes do término do contrato. No caso, a legislação permite que esse valor seja fixado em até 2.000 vezes o valor do salário. Então, em função disso, quando se estabelece valores de cláusula indenizatória pequenos, você facilita a saída do atleta. Na nossa gestão, a nossa política será de utilizar o valor máximo, sempre tentando a permanência do atleta para que, se ele, ao final do contrato, se ele no curso do contrato for pretendido por outro clube, que esse clube então leve, mas deixe os cofres do clube do Bahia abastecidos. Agora vamos ver quem será o terceiro candidato a fazer a pergunta. Quem pergunta agora é Neucival Menezes e quem responde é o candidato Guilherme Belintani. Por favor. Foi comunicado nas redes sociais que antes do jogo do Bahia com a Chapecoense, e quando estava na iminência de passar para um candidato a Libertadores, foi notificado que o presidente do Esporte Clube Bahia foi chamado pelos atletas e pressionado a dar um incentivo melhor para que eles lutassem mais em campo. O que é que o candidato Belintani faria? Encerrou, candidato, no sua lugar pergunta, do por favor, presidente? conclua. Olha, obrigado, Neucival, pela sua pergunta. Ele cita especificamente fake news, né? A moda do momento da internet. Quem não tem proposta para fazer, lança na internet fake news. O que eu vejo claramente é a percepção de que se para cada proposta, para cada fake news lançado contra o Esporte Clube Bahia, a gente tivesse uma proposta, tivesse de fato uma ideia positiva para o clube estava muito bem, o clube estaria cada vez melhor. Então, nesse caso especificamente, foi dito que o presidente Marcelo Santana teria não teria ido adiante com a proposta de indenizar ou de remunerar os jogadores por eventuais sucessos na classificação para a Libertadores. Isso é falso. Agora, naturalmente, o presidente Marcelo Santana fez o que eu faria. Chegou junto dos jogadores, premiou e determinou um prêmio, inclusive pela manutenção do clube na Série A e depois disso pela Sul-Americana e também pela Libertadores. Agora, vamos tirar, naturalmente, a ideia de que é com fake news, com notícias falsas, que a gente vai construir o Esporte Clube Bahia. Vamos construir com proposta. 45 segundos para a sua réplica. Porque isso foi notificado bastante e da forma como foi noticiado, eu estranhei a atitude do presidente. Eu, no meu lugar, faria coisa totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes administradores no Esporte Clube Bahia e nós jamais deixaríamos chegar a esse ponto do atleta checar a gestão pedindo mais dinheiro para prêmio. Isso é mercenarismo e, naturalmente, que eu não aceitaria essa situação. Acredito no que você está falando que não aconteceu isso. Obrigada, candidato. Agora, quem vai fazer a pergunta é o candidato Guilherme Belintani e quem vai responder é o candidato Abílio Freire. Bom, Abílio, eu queria falar um pouco de passado, de memória, não é? Como é que a gente está discutindo tanto o futuro do Esporte Clube Bahia e que a gente pode usar também a memória, a história do Bahia para promover o seu futuro? No meu plano de gestão, eu trago um projeto chamado Dignidade aos Ídolos, que a gente tem claramente a percepção de reconhecer os valores do nosso passado para ajudar a construir o seu futuro. Como é que você vê isso de construção do futuro do Bahia a partir da valorização do passado do nosso clube? Eu vejo excelente, Guilherme. Muito obrigado por poder expor sobre esse tema, que até hoje a gente acabou não conversando sobre isso realmente. Eu vejo excelente. E tanto é excelente que o nosso plano de gestão, cujo arcabouço desse plano já circula há mais de 2 anos, ele também contempla esse mesmo tema. Nós queremos alçar os grandes ídolos à qualidade de sócios beneméritos para que eles, então, tenham, sim, uma vida social mais próxima do clube e um reconhecimento do clube. Para e passo a isso, entendemos ser de extrema necessidade termos um museu, um local para nós contarmos
resgatamos a história do nosso clube. Ao contrário do que alguns querem fazer, utilizar a área do Fazendão ou mesmo da Arena Fonte Nova para fazer esse museu, na nossa proposta, queremos ter um centro comercial. Inicialmente começar com aluguel, mas com a cobrança de determinados valores. Esperamos que em pouco tempo, possamos fazer até a aquisição do espaço para termos vivas as memórias do nosso clube. Sua réplica, candidato. Obrigado, Abílio. A gente também quer fazer o memorial, está dentro do nosso plano de gestão. Mas eu queria falar ao torcedor tricolor, sobretudo, o nosso projeto Dignidade aos Ídolos. Nós vamos separar 0,31% do orçamento, em números de hoje, de aproximadamente R$310 mil por ano. Não vai fazer disso do Bahia um time mais pobre, não vai deixar com que a gente deixe de contratar jogador, mas, sobretudo, esse dinheiro vai para aquele ídolo que está no fim de vida, com falta de dignidade, às vezes, para comprar um remédio, para pagar um cuidador para cuidar dele naquele momento. E a gente vai aportar um recurso, sim, para dar àquele ídolo uma dignidade no final de vida. O Bahia tem responsabilidade para dar o braço, dar a mão a quem nos ajudou no passado, nas nossas glórias. E assim a gente marca a história de preservar o passado e projetar o seu futuro. Dignidade aos ídolos do Esporte Clube Bahia. É isso que você pode esperar com Guilherme Belintani. Obrigada, candidato. Agora, a quinta pergunta, claro, por eliminação, vai ser feita por Fernando Jorge Carneiro. E só quem pode responder está aqui, é Flávio Alexandre, Rubinha de São Caetano. Por favor, candidato. Candidato, meu amigo Flávio, nós temos aí dois problemas que é muito ligado ao torcedor. É o preço do ingresso e o preço da aquisição das camisas e de todos os acessórios que estão nas lojas de conveniência oficiais do clube. O que você faria para que esse acesso do torcedor que tem menos condição pudesse realizar o seu sonho de ver um jogo do Bahia e adquirir uma camisa? Por favor, candidato. Olha, candidato, futebol é muito caro. Manter uma equipe de futebol é muito caro. A gente fala assim, baixar ingresso, diminuir o ingresso. Mas para manter um clube de futebol é muito caro, pô. Um ingresso de R$40, R$60, R$50 não é caro, não. De R$25 não é caro, não. Eu sendo presidente do Bahia, né, que eu já ganhei, que eu tenho certeza, eu sou o maior favorito aqui, 85%, porque o torcedor quer Binha, porque Binha só pensa em ser campeão brasileiro, eu não penso em participar. Então é o seguinte, eu vou ter uma reunião com a Fonte Nova, você está entendendo? E vou avaliar a situação da Fonte Nova, o pró e os contras, e daí então eu vou tentar ou uma redução ou manter esses preços que tem, porque eu não vejo caro, não. É uma opinião minha, né? Sua réplica, candidato. Ele não falou sobre o problema da aquisição das camisas. Eu acho que o Bahia tem que rever esse plano do seu uniforme em função do que fica para o clube. O Bahia vende hoje uma camisa na rede de lojas a R$240 e fica com R$11. Tem que se rever isso. Sua marca própria, rever esse contrato que a gente não conhece, não tem acesso, bem como o ingresso. O ingresso hoje da Fonte Nova poderia, esse ticket médio de R$26, que se iguala hoje no Campeonato Brasileiro até ao São Paulo, que tem estádio próprio, eu não acho que seja caro, não. Agora tem que dar condição para encher o estádio. Uma média de 20 mil e os anéis superiores estão todos vazios. Por que não dar uma opção do ingresso Encerrado, mais candidato. barato? Obrigada. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Fica aí.
Voltamos, hoje a gente faz um debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Neste último bloco, cada candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. O primeiro candidato a falar é Neucival Menezes. Naturalmente que todos os candidatos que estão aqui têm condições boas de administrar o Esporte Clube Bahia, mas precisamos realmente renovar e não ficar com o continuismo que existe aí de 20 anos para cá. Nós precisamos fazer com que o Esporte Clube Bahia volte a ser um gigante, volte a ser uma equipe altamente competitiva. E para isso nós vamos ter que investir eficazmente na equipe, no elenco principal, na reestruturação da divisão de base, e me considero um ótimo candidato para a gestão, não só pelo trânsito operacional e administrativo que já tive e tenho dentro do futebol, como minha participação esportiva na Bahia, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Então, nós precisamos fazer, sócio-torcedor, que você vote naquele candidato que tem as melhores metas e plano para o clube. E não vote no candidato que está pensando só nele. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Guilherme Belintani. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio da Nação Tricolor, o apoio de todos aqueles que lutaram pela democracia, que apoiaram a gestão de Marcelo Santana, mesmo nas horas mais difíceis, eu estive entre eles, mas, sobretudo, para aquele torcedor que quer um Bahia ainda melhor, ainda mais forte. O futuro do Bahia vem sendo construído nos últimos tempos. E o que a gente quer, com o fortalecimento da democracia, fazer um clube mais forte, um clube seja capaz de ampliar suas receitas com muita criatividade, com ampliação dos royalties, fazendo uma nova relação com a Arena Fonte Nova, trazendo, sobretudo, um programa de sócios mais arrojado e que seja antiburocrático, que facilite a vida do associado, sem dúvida, com o que a gente vai querer, com alavancagem de receita, sobretudo para fortalecer o futebol. A gente tem um projeto que teve início, que está no meio, mas precisa, sobretudo, ser concluído nessa primeira etapa, com um Bahia mais forte. Vote 31, vote Guilherme Belintani, vote Vitor Ferraz, lá no dia 9. Compareça, é importante participar da festa da democracia. O torcedor, o sócio, tem a sua responsabilidade de construção no futuro do clube e a gente pede que, Obrigada, com 31, candidato, tudo isso tenha tempo continuidade encerrado. e fortalecimento. Quem vai falar agora é o candidato Abílio Freire. 1 minuto, candidato. Agradecendo inicialmente a oportunidade, parabenizando a Band, Juliana pela mediação, agradecendo aos demais candidatos, dizendo que são 5 propostas, são 5 projetos, alguns que se assemelham em alguns tópicos, outros que se distanciam. E, na verdade, está na sua mão, torcedor, a decisão. Então, o que eu posso agora lhe pedir, além do voto, e vou até tirar os óculos para poder olhar melhor para você, é o seguinte: analise os planos de gestão. Vá na internet, tente conseguir com alguém que já tenha, leia os planos de gestão e faça a seguinte pergunta: o que vai fazer, como vai fazer e com que recurso vai fazer? À medida em que você for se autorrespondendo, você vai naturalmente encontrar a diretriz da sua escolha. Se for nossa, muito obrigado. E desde já, pedimos seu voto. Abílio Virgílio é chapa 10, camisa 10, torcedor raiz, para administrar para você, para fazer um Bahia mais forte e vencedor. E no Conselho, vote 110. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Fernando Jorge Carneiro. 1 minuto. Que alegria, né? Aqui 5 candidatos, a democracia é isso. Lutei tanto para isso, conseguimos. Dia 9 deve ser uma grande festa, todos lá presentes. Espero que sejam uns 10 mil sócios adimplentes, que ainda é muito pouco para a festa, mas é o que nós temos. Vamos tentar mudar isso, vamos colocar mais associados, vamos dar mais condição de que a gente tenha confiança para que essa roda gire no futebol. Dizendo a meu amigo aqui que vamos ser campeão baiano, do Nordeste, tem tudo para ser campeão brasileiro, porque essa terceira estrela é merecida para o Esporte Clube Bahia. Essa é o meu apelo e peço a vocês a confiança que eu tenho hoje, do que eu ajudei para chegar, que eu quero ser presidente do Bahia. É a primeira vez que eu disputo para querer ser presidente do Bahia. Minha experiência junto com Antônio Tilemon, que tem 40 anos de futebol. Tempo encerrado do senhor. Agora vai
fechar o nosso debate, Flávio Alexandre, o Binha de São Caetano. Eu desejo a direção da Bandeirante. Foi uma honra estar aqui ao lado de vocês. E meu vice, Zé Luiz, eu só tenho a agradecer a Deus estar aqui nesse momento, essas capacidades que estão aqui do meu lado, todo mundo aqui inteligente, muito inteligente, esse senhor, todos aqui, inteligentíssimo. E eu espero que o torcedor do Bahia vote em Binha, porque Binha é o melhor para o Bahia, não desmerecendo os candidatos, todos têm condições. Agora, na minha opinião, eu sou o melhor porque eu sou o melhor, porque eu conheço os bastidores do futebol há 40 anos, eu acompanho o Bahia para todo jogo. Não por isso é porque eu tenho de ser presidente, não. Você tem de avaliar a minha proposta e o meu projeto para ver se encaixa no Bahia. Eu não vote em riqueza nem em pobreza. Vote em Binha, porque Binha é a chapa 88 e Zé Tricolor. Binha é o melhor para o Bahia. Torcedor inteligente. Obrigada, candidato. Seu tempo está encerrado. Eu agradeço aos 5 candidatos que participaram desse momento tão importante para a escolha do futuro do Bahia. Boa sorte a todos e viva a democracia.